Eu sou Jéssica Nascimento. Começamos mais um programa O Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio e TV Universitária. Hoje vamos falar sobre assistência estudantil. Você sabia que a UFRR concede vários auxílios aos seus alunos? Pois é, então convidamos o professor Gilson de Souza Costa, que é pró-reitor de assistência estudantil e extensão da UFRR, que vai nos dar mais detalhes sobre isso. Professor Gilson, seja muito bem-vindo ao Assunto é Gestão. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que nos acompanham. É sempre bom tê-lo aqui nos estúdios da Rádio e da TV Universitária, porque a gente sempre traz boas notícias, professor. A UFRR ela realiza um trabalho intenso para a permanência dos acadêmicos nos seus cursos, né? Até o tão sonhado dia da colação de grau. Esse trabalho envolve a disponibilização de vários auxílios, especialmente para os alunos economicamente vulneráveis. Explica para a gente a importância de realizar ações como essa de assistência estudantil. Pois é, por meio do Plano Nacional de Assistência Estudantil, que é o PNAES, a gente consegue permitir que esses alunos, principalmente os de baixa renda, os alunos que moram fora de Boa Vista, que é onde fica, né, a UFRR. Então, sem esse auxílio, seria muito difícil esses alunos terem um nível superior, porque a gente sabe das dificuldades. Se o aluno vier para estudar e ele tiver que trabalhar para se manter, aí acaba comprometendo a sua permanência no curso. Então, esse auxílio, de fato, ele acaba dando as condições mínimas para que o aluno consiga dar continuidade a seu curso e acabar se tornando um profissional com a melhor qualidade, porque a gente garante que ele tenha o tempo integral para estudar. Então, são vários auxílios. Esses auxílios, a maioria deles, o aluno tem de forma contínua, como, por exemplo, o auxílio moradia, o auxílio alimentação, o transporte só no período da aula, não faz sentido ser diferente. Então, com esses auxílios, esse aluno ele acaba tendo uma tranquilidade, porque a partir do momento que ele é assistido, que ele concorre ao edital e ele começa a receber, aí ele já sabe que estudando, que aí ele precisa ter uma garantia de esse auxílio continue, seja de forma contínua, só que ele tem que fazer a parte dele. A parte dele é estudar, porque se ele, de repente, tranca o curso ou a disciplina, não basta nem trancar o curso de forma geral, mas a partir do momento que ele se afasta, esse auxílio ele acaba sendo suspenso, o que é para ser natural. Então, no primeiro momento, o que ele precisa também é ter essa contrapartida, que é basicamente estudar. Aí temos vários auxílios para esse próximo ano. A gente já está começando a planejar, porque nesses últimos 2 anos, a gente pode falar 2 anos, né? Realmente houve assim uma variação devido à pandemia, então alguns auxílios a gente não teve as condições de abrir. No entanto, a gente continuou pagando todos os auxílios, não houve a suspensão. Houve uma prorrogação dos outros auxílios, inclusive está aberto o período para renovação de diversos no momento, né? Quais são esses auxílios e quem pode participar? Olha só, hoje nós temos a renovação do auxílio inclusão digital, que é aquele auxílio que permite com que o aluno coloque crédito no celular para acompanhar as aulas online. Então, a gente está com esse auxílio para a renovação, lembrando que esses que eu estou falando agora é para os alunos que já são beneficiados, eles só têm que renovar. Então, temos o auxílio moradia, temos o auxílio vale-refeição, e são 2 tipos de vale-refeição. Um para a comunidade de forma geral, assim, dos estudantes, e outro para os que estão na residência universitária, que também está no momento de fazer a renovação. E o Vale-Transporte? E o Vale-Transporte. Então, todos esses auxílios, e aí é interessante que para os alunos que estão nos assistindo e que recebem esse auxílio,
ele precisa se atentar para essa renovação, porque se ele não fizer a renovação, infelizmente, ele terá o seu auxílio cortado. Então, por favor, se estiver nos ouvindo, por favor, se você é amigo, é parente de alguém que você sabe que recebe esse auxílio, passe essa mensagem, porque, de fato, isso é extremamente importante que a gente seja transparente com todos esses auxílios, e uma forma de a gente fazer com que ocorra essa transparência é fazendo essas renovações. Porque se um aluno, quando ele recebeu esse auxílio, ele estiver com um perfil financeiro e hoje mudou de alguma forma, a gente precisa ver isso, até para não pagar indevidamente e isso não gerar um prejuízo também para o aluno. Então, na verdade, a filosofia principal dessa renovação não é cortar auxílio de ninguém, é simplesmente fazer com que tanto os alunos recebam esses auxílios com segurança, quanto para a gente que acaba administrando esse recurso, que o pagamento também seja feito com segurança. Então, basicamente, é isso que estamos tentando fazer com essa renovação. Então, é importante frisar que essa renovação ela deve ser feita até o dia 9 de dezembro, né, professor? Você que é aluno da universidade e recebe os auxílios Inclusão Digital, Vale Moradia, Vale Refeição, Vale Transporte e Residência Universitária e Vale Refeição para os residentes, faça a sua renovação, vá lá no site da Universidade Federal de Roraima, ufrr.br, lá tem o link que você vai acessar a página que leva para o edital e vai ter todas as informações sobre essa renovação, até o dia 9 de dezembro. E, professor, outro benefício importante que está com inscrições abertas no momento, que é um auxílio novo, é o auxílio material de ensino, que será concedido na forma de crédito com valor de até R$ 800. Quem pode se inscrever para receber esse benefício? Jéssica, antes de responder essa pergunta, me permita só um parêntese aqui, sim, ainda sobre o tema anterior. Sobre essa renovação até o dia 9, que você bem lembrou, é que muitos acham, e talvez até seja meio burocrático o sistema, devido à quantidade de documentação que tem que ser apresentada. Mas acaba alguns alunos tendo a sua inscrição indeferida, porque ele deixa para fazer isso de última hora. Então, deixando para fazer de última hora, às vezes ele não consegue o documento que é cobrado no edital. Então, o que eu peço é que faça isso quanto antes, porque se ele não tiver esse documento, ele tem tempo hábil para conseguir, bem como se tiver que nos procurar para tirar alguma dúvida ou até auxiliar de alguma forma, a gente tem tempo hábil para fazer isso. Então, é muito nesse sentido de que faça o quanto antes. Deixar para a última hora, isso pode custar muito caro para esse aluno. É só esse pedido aí que eu acho importante fazer e que o aluno, ele de fato, tenha consciência que se esse auxílio não for renovado, talvez isso comprometa definitivamente a sua permanência no curso. Então, por favor, tenha responsabilidade e com o seu auxílio, o que a gente está pedindo é isso, é para o bem do aluno mesmo. É muito importante falar sobre isso, professor. Se ele tiver uma dúvida, qual o setor, como é que ele faz para sanar essa dúvida dele? Olha só, no edital está muito claro lá onde é que ele deve recorrer em cada momento do processo, onde faz a inscrição, se naquele momento tiver uma dúvida, para quem é que ele deve enviar. Então, nesse momento, eu vou evitar falar para o qual porque ora é para praia, ora é para... Por exemplo, se a pessoa quer impugnar um edital, é para praia, então é um endereço. Se quer uma outra informação, isso pode ir tanto para a DASP, que é o setor que acompanha, que faz toda essa seleção, que avalia a documentação, ou ora pode ir para a DAS, que é o setor responsável também pelo acompanhamento desses auxílios. O importante é ler o edital, né? Exatamente. Estar atento a todas as normas do edital. Exatamente. Inclusive, no cronograma, tem uma tabela, e na tabela tem o endereço, tem onde ele deve entrar em contato caso haja alguma dúvida.
Agora, então, passando para o auxílio material de ensino. Ele vai ser concedido na forma de crédito, como eu falei anteriormente, no valor de R$ 800. Quais são os alunos que podem participar desse auxílio, que podem concorrer nesse edital? E como ele pode fazer para se inscrever para receber esse benefício? Primeiro, esse auxílio ele vem para atender a 2 programas. Um que é o PIBID e o outro que é o Programa de Residência Pedagógica. E a gente, no primeiro momento, tentou atender a essas 2 demandas, porque são programas que trabalham diretamente com a atenção à educação básica. Então, aí a gente pode ver tanto a formação do professor, quanto o benefício imediato com as escolas. E aí, esse aluno, ele primeiro necessita comprovar que ele está atuando nesses programas. O valor é relativamente atrativo, se a gente for considerar que ele precisa comprar um material para confeccionar, por exemplo, alguns jogos ou algo parecido, que é o valor de R$ 800, e a gente está atendendo a 440 alunos. Então, isso, no primeiro momento, não são para todos os alunos, é apenas para essas 2 categorias. Então, só relembrando, são os alunos e as alunas que participam do Programa de Residência Pedagógica e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, que é o PIBID. Sim. Esses alunos, eles também têm até o dia 9 de dezembro para fazer a sua inscrição. Agora, professor, você falou aí material de ensino, né? O que caracteriza material de ensino? Muitos alunos podem estar nos ouvindo, nos assistindo, e aí eles ficam na dúvida. O que é que eu posso adquirir, o que é que eu posso comprar com esse auxílio? Em relação à data, para esse edital é até o dia 6. Desculpa, até 6 de dezembro. Isso, esse é até o dia 6 de dezembro. E em relação a esse material que o aluno pode comprar, no primeiro momento, a gente não colocou isso no edital, porque são vários cursos e a gente corria o risco de descrever esses materiais e, de repente, ficar algum extremamente importante para o aluno daquele curso e ele não poder comprar porque a gente especificou a relação do material. Então, a gente evitou fazer isso por um lado. No entanto, a gente vai colocar uma relação para auxiliar. Agora, algo do tipo, um computador, o aluno vai poder comprar? Infelizmente não vai. Uma impressora, ele também não vai comprar. Um notebook, ele não vai poder comprar, porque esse recurso, no primeiro momento, é para garantir que ele consiga ser atendido com uma parte do material para desenvolver o trabalho dele. Então, a partir do momento que ele começa a comprar um computador, por exemplo, aí na hora da prestação de conta vai ter dificuldade, porque a ideia é auxiliar esse aluno na compra de material que venha ajudá-lo a desenvolver a sua prática. E aí foge, por mais que a gente entenda que hoje tudo que a gente faz precisa de um computador, a gente não tem como fugir disso, mas não configura como um material de ensino nesse contexto o qual a gente está atendendo. Certo, então a gente está chegando ao final aqui do primeiro bloco, mas vamos só relembrar então as datas do auxílio material de ensino e do auxílio da renovação dos demais auxílios. O material de ensino, como o senhor falou, vai até o dia 6 de dezembro. E a renovação dos auxílios, inclusão digital, vale moradia, vale refeição, vale transporte e residência universitária e vale refeição dos residentes 2021, vão até o dia 9 de dezembro, correto? Exatamente. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com o programa O Assunto é Gestão. Rádio Universitária, a Universidade Federal de Roraima, junto com você. Voltamos com o programa
programa O Assunto é Gestão, transmitido ao vivo pela rádio FM 95,9, todas as quintas-feiras às 10 horas da manhã e com reprise aos sábados às 11 horas da manhã. Também estamos na TV Universitária, canal 2.1, com transmissão toda segunda-feira e também às sextas-feiras, sempre às 10h30 da manhã. Hoje conversamos sobre assistência estudantil com o pró-reitor de Assistência Estudantil e Extensão, professor Gilson de Souza Costa. Professor, agora vamos falar um pouco sobre o Cadastro Único, que é uma outra iniciativa da UFRR. Está aberto o período para adesão ao Cadastro Único, essa é a terceira chamada, mas inicialmente explica para a gente o que é esse Cadastro Único, né? Quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, qual é o seu principal objetivo? Pois o principal objetivo é a gente ter um ranking dos alunos, onde nesse ranking a gente pontua os alunos que estão numa situação assim, de vulnerabilidade socioeconômica, assim, do ponto mais crítico ao menos crítico. Então, a gente consegue fazer isso. E por que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo isso na tentativa de ser mais eficiente na hora que a gente lançar os auxílios. Então, antes, a gente, quando ia lançar o auxílio, por exemplo, moradia, aí você pedia toda a documentação para ver se o aluno tinha o perfil para receber aquele auxílio. Ok, se na semana seguinte fosse aberto um outro auxílio, qualquer um outro, por exemplo, transporte, era solicitado a mesma coisa. E é importante que isso fosse feito, porque senão você correria o risco de pagar indevidamente. Com o Cadastro Único, a gente faz um levantamento desse aluno e esse aluno fica por 2 anos numa base de dados com aquela informação sobre a sua situação financeira. Com isso, quando a gente lança o edital para algum dos auxílios, porque essa exigência é quando o auxílio é pago por meio desse recurso que a fonte é o PENAE, que é o Plano de Assistência Estudantil. Então, quando é feito por meio desse recurso, aí a gente precisa tomar cuidado com esse pagamento, porque lá só pode receber o aluno que comprovar sua renda per capita até um salário mínimo e meio, ou se não que venha de escolas públicas. Mas o que a gente leva mais em consideração no primeiro momento é a questão da renda. Então, com esse edital, que inclusive está aberto até o dia 9, a gente pede toda a documentação do aluno e aí a gente vai avaliar. A gente tem até um tempo maior para fazer essa avaliação, porque se o aluno não entregar toda a sua documentação, tem um prazo relativamente grande aí para ele fazer os ajustes. A gente não consegue fazer isso no período do edital, até que consegue, mas, por outro lado, você acaba deixando um edital com um período muito longo do momento de lançamento do edital até o lançamento dos aprovados nesse edital. Então, para evitar isso, a gente criou o Cadastro Único. Agora, se esse aluno não se inscrever nesse edital, que infelizmente muitos não estão fazendo isso, muitos não compreendeu a importância do seu nome estar no Cadastro Único, aí esse aluno, definitivamente, talvez ele fique um semestre sem receber esse auxílio. Porque a gente lançou agora o edital, que vai até o dia 9, então, quando a gente, no início do ano, assim que a gente tiver o orçamento para o próximo ano, tiver condições de abrir esses editais, então a gente vai abrir o edital para atender aos alunos que já estão no Cadastro Único. Não faz sentido, quando a gente abrir o edital, não beneficiar no primeiro momento esses alunos. Então, hoje, estamos na terceira chamada, como você observou, e temos 550 alunos aproximadamente. Então, esse número ele é muito pequeno, considerando o universo de alunos
que a gente tem na universidade. Então, a gente precisa ampliar esse número. E quando a gente faz isso, é interessante para a UFRR, assim, do ponto de organização administrativa, mas para o aluno isso é extremamente importante pela eficiência que vai ter em responder às suas necessidades, porque você consegue lançar um edital e basicamente olhar se aquele aluno, qual é a preferência dele em relação a esse auxílio, porque você já fez isso e fez num prazo relativamente grande, porque isso é outra coisa também que é importante levar em consideração, o trabalho que é feito para você avaliar esse aluno e dizer se ele está apto ou não. Porque se um aluno não fizer isso, se a gente não tiver cuidado nessa avaliação e no futuro for identificado que esse aluno está recebendo indevidamente, definitivamente o aluno vai ter que devolver esse recurso. Então a gente acaba tendo muito cuidado na hora da cobrança dos documentos e aí o aluno precisa fazer a parte dele, que é entregar esse documento e ele vai se responsabilizar pelo documento que ele está entregando. Se ele em algum momento fizer ou entregar algum documento onde esse documento não condiz com a realidade, ele vai ser punido, e aí a gente, nesse nosso trabalho, também evita que isso aconteça. E esse cuidado ele vem por meio de uma análise altamente criteriosa desse material. Se não estiver claro, esse aluno ele é convidado a explicar possíveis dúvidas que a comissão, que é formada por assistentes sociais, para que ele esclareça. Também isso a gente faz, não é no intuito de tornar a coisa burocrática, de fazer com que o aluno ele fique fora de algum auxílio devido a essa cobrança toda. Na verdade, essa cobrança ela vem também como segurança para o aluno, porque se ele, de fato, ele tem aquele perfil que pode receber esse recurso, ele não vai ter dificuldade em apresentar essa documentação. E, novamente, eu insisto com essa questão de muitos alunos ficam fora porque ele coloca um documento, que esse documento ele colocou de forma equivocada, às vezes ele pensa até que anexou e na hora de enviar possa ser que isso não tenha ocorrido. Então, se ele faz com tempo hábil, a gente consegue olhar, por exemplo, as inscrições que estão incompletas, que ele pode começar e no momento ali parou porque faltou alguma informação e depois ele continua a sua inscrição. Só que isso é possível ajustar se ele faz agora, por exemplo. Agora, fazer isso no último dia e, infelizmente, aí a gente sabe que não são apenas os alunos, isso é uma cultura nacional de a gente deixar para a última hora. Você vê aí imposto de renda e concurso mesmo e várias coisas. A gente acaba deixando para a última hora. E aí você fica naquele limite de, se eu errar esse tempo, eu estou fora. Então o aluno ele precisa estar ciente que isso pode significar talvez a permanência do curso, ou a permanência dele no curso. Porque a gente sabe que muitos alunos eles não têm condições de se manter aqui na cidade, onde ele vai pagar aluguel, vai pagar alimentação, vai pagar o transporte. Se ele ficar fora desse cadastro único, infelizmente, ele só vai poder ser beneficiado quando abrir o próximo edital e ele ser aprovado. Então, é importante que os alunos, é importante que os professores que tenham um contato direto com esses alunos, que esses professores também chamem a atenção desses alunos para que se inscrevam. Eu, inclusive, até coloquei o link lá no grupo, assim, compartilhando essas informações com os meus alunos e chamando a atenção, porque muitos também, a gente sabe que nesse momento de pandemia, acabou um pouco desligado com os eventos que vêm acontecendo na universidade.
E aí, a partir do momento que a gente fica batendo na tecla, olha, o auxílio está aberto, o edital está aberto, você precisa se inscrever, aí a gente acaba atraindo mais a atenção desses alunos. Mas eu tenho uma preocupação, inclusive é uma preocupação da PRA e da UFRR de forma geral, porque a gente precisa desse aluno inscrito nesse cadastro único, e agora mesmo, é um exemplo, que a gente está batendo nessa tecla pedindo que ele se inscreva. A gente vai para as redes sociais pedindo que esse aluno se inscreva. O aluno sabe que ele precisa se inscrever para ser beneficiado. Então, a gente tem que parar, sentar e fazer essa inscrição, porque o custo é muito alto para esse aluno que deixa de se inscrever. Agora, professor, o senhor bem lembrou no início da sua resposta que as inscrições, o prazo de adesão ao cadastro único, ele encerra em 9 de dezembro. Os alunos e as alunas interessados, eles devem acessar o site da UFRR, na ufrr.br, ou a página da PRAE, para verificar a documentação necessária, como o senhor falou, a importância do edital, de ler o edital para fazer esse cadastro. De forma geral, quais são os critérios que os alunos devem atender para aderirem ao cadastro único? Olha só, a primeira coisa é que, na sua inscrição, é que ele se atente à documentação que é cobrada no edital. Até porque se inscrever é o primeiro passo. Agora, se inscrever e não se atentar para o que é cobrado no edital, essa inscrição ela pode ser indeferida, ela pode nem ser homologada. E depois, lá na frente, caso seja homologada, quando você vai avaliar a documentação que foi cobrada, se ela não estiver de acordo, aí ele vai ter a sua inscrição indeferida. E isso significa que ele se inscreveu no edital, só que se inscrever no edital não é suficiente para ele entrar nesse grupo de alunos que estão aptos a receber esse auxílio. Inclusive, eu até aproveito para chamar a atenção daqueles que já se inscreveram, por exemplo, na segunda etapa, para ver se, de fato, o seu nome foi deferido. Ou seja, se ele já está na base de dados, porque é possível que o aluno tenha feito sua inscrição e essa inscrição tenha sido indeferida. Se ela for indeferida, ele tem que continuar, ele tem que fazer sua inscrição novamente. E se você tem dúvidas se a sua inscrição está deferida ou não, ou melhor, a passada, ou seja, se o seu nome está no cadastro único, se tem dúvida, eu sugiro que você olhe o edital e verifica se o seu nome está deferido, porque se não estiver, você não está no nosso cadastro único e na hora que a gente abrir o edital, você não vai poder participar. Agora, professor, o senhor deu o exemplo aí da segunda chamada. Essa é a terceira chamada do cadastro único. Quem já aderiu nas chamadas anteriores e está na base de dados do cadastro único, precisa aderir de novo? Não, ele não precisa fazer isso. Só essa verificação que o senhor falou. Isso, exatamente. Por que ele não precisa? Porque a validade desse edital são de 2 anos. Então, nesses 2 anos, ele pode ficar despreocupado. Certo. E quais são os programas de bolsas e os programas de auxílios que os alunos e as alunas da UFRR podem receber depois que aderirem ao cadastro único? Assim, sempre lembrando, frisando, né, que o cadastro único ele não garante automaticamente a concessão dos auxílios, que eles são concedidos por meio de edital próprio. Cada auxílio tem o seu edital. Mas, depois de aderir ao cadastro único, quais são esses programas, esses auxílios que eles podem participar dos editais? Pois é, aí a gente precisa ficar atento à questão do edital para bolsas, porque a gente tem os auxílios, que o aluno recebe esse auxílio, e a contrapartida desse auxílio é apenas que ele tenha um bom desempenho nos seus estudos. Agora temos as bolsas, que essa bolsa é para ele atuar em algum programa voltado para a questão de ensino, ou extensão, ou pesquisa. Então, aí ele precisa provar mensalmente, por meio de frequência, que ele vem atuando nessas ações. Agora, só vai ser
exigido o seu nome no cadastro único se ele estiver recebendo recurso do PENAS, onde exige que, para o pagamento ser feito, ele comprove estar nessa situação de vulnerabilidade socioeconômica. Aqueles alunos que estiverem participando, que estiverem recebendo alguma bolsa, e esse recurso for da matriz orçamentária da universidade, não necessariamente ele precisa estar nesse cadastro único. Ou seja, alguém que tenha a renda familiar acima da exigida para estar no cadastro único, ele também pode receber a bolsa, não com a fonte orçamentária sendo a do PENAS. Agora, outra coisa também em relação à importância desse aluno estar no cadastro único, é porque é uma preocupação da universidade que a gente dê uma atenção por meio da cultura e do esporte. A gente sabe que temos, assim, são muitos os alunos que têm algum problema com dificuldade de aprendizagem. E aí, uma maneira que a gente vê que pode ajudar é permitindo que esse aluno participe de algum projeto, alguma ação voltada para a questão da cultura ou do esporte, que aí ele vai ter um outro ambiente. E nada melhor que esse aluno, além de participar estar no esporte ou na cultura, que ele também receba uma bolsa para isso. É possível que isso aconteça. E ele também só vai ser assistido se o nome estiver no PENAS, ou melhor, no cadastro único, se essa fonte for o PENAS. Nesse primeiro momento, o que a gente precisa é que o aluno definitivamente, ele raciocine, ele pense, até assim, mais agressivo um pouco, que ele acorde e faça essa inscrição, porque a gente não sabe o cenário do próximo ano, como é que vem em relação à questão orçamentária. Tem outra fonte ou seja, uma outra bolsa que os alunos também recebem, que é a permanência, que o pagamento não é feito pela universidade. Então, a gente não sabe se esse edital vai ser aberto, porque esse é um edital a nível nacional. Então, o valor da bolsa é de R$ 900. Se o edital não for aberto no próximo ano, então, esses alunos ingressantes, tivemos o vestibular recentemente, aí, o vestibular indígena. Então, esses alunos, eles também vão recorrer a esses auxílios, porque eles podem recorrer mesmo recebendo essa bolsa permanência. Só que a gente não tem garantia da reabertura dessa bolsa. Então, para esses alunos ingressantes, é importante que eles também se inscrevam, porque não sabemos como vai acontecer em relação a essa bolsa, que ela é muito importante, principalmente para os indígenas e os quilombolas, que é o que garante essa ida e vinda deles para dar continuidade a seu curso. E aí a gente está muito preocupado, porque se não houver essa reabertura do edital para o Bolsa Permanência, a gente vai ter que fazer um ajuste no orçamento que a gente tem e que já é relativamente curto para atender a essa demanda. Agora, como é que a gente consegue fazer isso de uma forma eficiente? Se a gente conhecer o nosso público-alvo para receber esse auxílio. E é isso que a gente está tentando, e eu confesso que está sendo meio difícil a gente conseguir ter com clareza os alunos que têm o perfil de receber esses auxílios. E o que precisa é que esses alunos nos ajudem, porque fazendo isso é a maneira que a gente tem para ser eficiente em relação ao retorno que a gente precisa dar. Está muito claro para a universidade e lá para a praia de forma pontual, que a gente não está fazendo favor nenhum para esses alunos. O recurso vem para o auxílio. O que a gente quer definitivamente é que tenhamos clareza, tenhamos segurança para assistir esses alunos. Agora, professor, nosso programa infelizmente já está chegando ao final.
Eu quero agradecer a sua participação aqui no Assunto Gestão e deixo espaço para suas considerações. Eu, no primeiro momento, quero agradecer a você, Jéssica, agradecer ao programa de forma geral. É extremamente importante esse espaço, porque a gente consegue falar com os alunos, até aqueles que estão, assim, nesse momento, né, que as aulas não estão todas presenciais, a gente consegue passar essa mensagem para eles e insistir que a gente está trabalhando na tentativa de ser mais eficiente nessa atuação quanto a garantir condições mínimas para que o aluno continue desenvolvendo suas atividades. E a gente só vai conseguir ter eficiência se de fato trabalharmos juntos. Então, a mensagem principal, assim, e ela de forma resumida, é que essa comunicação precisa se estreitar entre a universidade e, quando eu falo universidade, eu falo essa questão administrativa mesmo, e os alunos. Porque quando a gente facilita essa comunicação, a gente consegue ser mais eficiente. Obrigada, professor. Conversamos com o professor Gilson de Souza Costa, que é pró-reitor de Assuntos Estudantis e Extensão da UFRR. Quero aqui deixar um alô especial ao Sandoval Freitas, que é fã da nossa programação e está ligado aqui com a gente. Obrigada, Sandoval. Esta edição de O Assunto é Gestão teve trabalhos técnicos de Felipe Reis e Paulo César nas câmeras, Pedro Alencar na operação de áudio, tem a edição de Juliana Barros, a apresentação, o roteiro é minha, Jéssica Nascimento. Muito obrigada pela sua audiência e até a nossa próxima edição. Tchau!